Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem, quando o champanhe corria roto no alto meio da granfinagem. Alô mundo, eu sou a Gaia Passarelli e esse é o Mais Você Vai Sozinha, um podcast sobre viagem e outras coisas mais. E sejam todas muito bem-vindas a março, mês da mulher. Tudo bem que o Dia da Mulher é todo dia, a gente sabe, não precisa nem falar sobre isso, mas 8 de março é uma data muito importante, que é o Dia Internacional da Mulher. E nesse mês, mais do que em todos os outros, a gente celebra os feitos, as lutas e a herança feminina em todo o mundo. Março também é mês de O Podcast é Delas, uma campanha aqui do Brasil que visa divulgar podcasts criados e comandados por mulheres para incentivar mais a presença feminina nessa mídia que é tão democrática, mas que dá para ser muito mais plural. Então, ao longo de março, teremos apenas convidadas aqui no Mais Você Vai Sozinha, o que não é totalmente novidade, porque, bom, eu quase sempre trago amigas, trago mulheres aqui pro estúdio. Tem uns boys aí que invadem de vez em quando. Em março não vai ter boy. A minha primeira convidada no mês é uma pessoa muito especial que junta duas coisas que eu amo muito: podcast e, se você falou viagem, você errou. É café. Parece estranho? Só parece, porque o café é a bebida mais globalizada que tem. O café está presente, se parar para pensar, o café está presente em todas as culturas, em todos os lugares. E a própria história do café é a história de uma planta que saiu ali de um lugar e ganhou o mundo. Mas eu tô me adiantando. Se apresenta, Kelly. Nossa, é uma honra estar aqui. Muito obrigada mesmo. Estou emocionada. Normalmente nós jornalistas estamos acostumados a fazer perguntas e não a responder, né? Então eu estou um pouco nervosa. Um beijo para todos que estão nos ouvindo agora. Um cheiro de café. Meu nome é Kelly Stein. Eu sou jornalista e escrevo apenas sobre café faz 9 anos. Então eu sou correspondente internacional de 3 revistas cobrindo a América Latina, e também eu sou idealizadora do primeiro podcast de café do Brasil e o primeiro bilíngue do mundo, que se chama Coffea, C-O-F-F-E-A. E é muito bom porque eu vou falar de café. Na verdade, para mim, Gaia, o café é só uma desculpa para a gente fazer revolução e para a gente viajar também. Então eu viajo muito, não só pelo Brasil, mas pela América Latina, e tenho muitas experiências interessantes que eu quero compartilhar aqui com você hoje. Oba, maravilhoso. Gostei disso que você falou, o café é uma desculpa para fazer revolução. Eu não sei, o café é tão presente nas nossas vidas que a gente pensa pouco sobre o significado dele. O café é uma bebida com um alcance muito amplo, né? Na verdade, eu sou um pouco suspeita, né? Quando eu comecei a trabalhar e escrever sobre café, eu imaginava que eu estaria sem emprego depois de 6 meses. E estou 9 anos nessa estrada. E o pessoal fala, assunto. Nossa, mas você tem assunto para tudo isso? É o que não falta. Às vezes eu fico frustrada porque eu não tenho mais tempo para produzir mais conteúdo sobre café. E então, só pensando num contexto muito maior, né? O Brasil hoje é o maior produtor de café do mundo. 2018 foi safra recorde, com 61 milhões de sacas. É muito café. E ele se tornou também, no ano passado, o maior mercado consumidor do mundo. Ou seja, o brasileiro está bebendo mais café e cafés de melhor qualidade. Então foram só no mercado interno 21 milhões de sacas. Quando você pensa nisso em 2018, 2019, falando meio que dessa onda hipster de cafeterias, só que na verdade o Brasil foi construído, principalmente a parte da industrialização, graças ao dinheiro do café. Eu falo isso muito no Coffea e eu falo que é uma revolução porque o pessoal pensa, mas você é crítica de cafeteria? Não. Eu pego o café como espinha dorsal, um ponto que conecta vários outros assuntos, desde história, economia, sociologia, antropologia, até neurocientista do café nós temos. E quase ninguém imagina isso, né? Neurocientista do café é aquela mulher que está fazendo umas pesquisas sobre cheiro e gosto a partir da forma como você prepara e coa e bebe. Ela é maravilhosa, o nome dela é Fabiana Carvalho, vocês podem dar uma pesquisa, já tem bastante matéria sobre o trabalho dela. Eu vou botar esses links aqui na descrição do episódio também para vocês poderem seguir, o trabalho dela é incrível. Não, o que é maravilhoso, mulher, né? Então, quando ela começou, ela é da ciência mesmo, quando ela começou a imaginar, então resumindo, o trabalho dela é entender como o cérebro humano interpreta os sabores do café a partir de alimentos externos. Então, será que peso, textura da xícara, cor,
vai interferir o jeito que você fala, ele é mais doce ou não, mais ácido. Então ela começou e ninguém deu ibope pra ela, poucas cafeterias abriam. Não, você nem é do café, sai daqui. Você nem tem tatuagem, você nem é rico. Porque você tem nem dessa tem tatuagem coisa. Da plantinha do café, meu. Exato. O que tá fazendo aqui? Pra quem está nos ouvindo, café vai muito além disso, tá, gente? Ignora. E aí a revista Expresso hoje é a única e a maior revista de café do Brasil, talvez da América Latina, fez uma matéria com ela. Na sequência eu gravei o primeiro podcast em português com ela, falando sobre isso. E aí ganhou o mundo, ela ganhou muito mais força, conseguiu espaços e voluntários para ela aplicar os testes dela e foi excelente. E aí ela ganhou o mundo, literalmente. Então, ano passado ela fez uma turnê na Europa falando sobre as conclusões dela. E aí, essa parte de cor, textura já foi. Ela está começando agora a estudar outros elementos do ambiente. Música, iluminação e assim por diante. Caramba, eu acho interessantíssimo. Eu quis participar de uma das provas, um dos testes dela que ela estava fazendo aqui em São Paulo. Foi lá no Sofá Café, né? No Sofá Café. Eu cheguei lá, estava super cheio. Acabei não ficando. Achei que as pessoas, assim, super se interessaram. Mas deixa eu voltar um pouquinho, só para não perder. Você estava falando que em 2018 o Brasil se tornou o campeão mundial de consumo de café. Isso. Até então era quem? Estados Unidos. Estados Unidos, tá. Bom, faz sentido. E era volumão mesmo. E aí, com essa disseminação, principalmente dos cafés especiais, que tem uma diferença entre o café commodity e o café especial. Aí eu falo assim pra minha mãe, eu falo assim, mãe, seu café é muito especial pra mim, mas tecnicamente isso não é café especial assim, Então, só pra gente entender, volume com baixa qualidade, que é necessário também. Nós temos que pensar que o mundo tem diversas realidades financeiras. Então, é importante, sim, não estou falando mal do café de baixa qualidade, mas tem o café commodity e o café especial. O termo técnico para café especial designa a todos os cafés. A Specialty Coffee Association, que é uma associação lá dos Estados Unidos, conseguiu padronizar uma linguagem para que esses cafés sejam avaliados mundialmente. Então, de repente, se um comprador coreano chegar numa fazenda brasileira, ele não fala nada de português, o produtor não fala nada de coreano. Se ele falar 80 pontos, 85 pontos, eles vão conseguir se comunicar, inclusive fechar preços a partir dessa pontuação, que é uma pontuação do protocolo SCA, SCA, ou Specialty Coffee Association, que vai de 0 a 100. Então, todos os cafés até 80 não são considerados especiais. 80 para cima são especiais. E esse mercado de cafés especiais é o que tem crescido 2 dígitos no mundo financeiramente, as vendas. Enquanto outros cafés, os tradicionais que a gente vê no supermercado, as vendas estão estagnadas. Não é à toa que você vê grandes nomes da indústria apostando num departamento de cafés especiais. E aí, então isso já é um sintoma de que cafés especiais é a bola da vez. Então, e por quê? Da onde vem o interesse? Porque assim, a gente sempre tomou café, né? Aqui no Brasil, inclusive, a gente começa a tomar café ainda criança, misturado com leite. É uma coisa que faz muito parte da vida. Em que momento, o que aconteceu para a gente começar a desenvolver essa pira por ter um café melhor, por ter um café local, por perceber as diferenças de gosto, de aroma dos diferentes tipos de grão e torra? Ótima pergunta, porque eu não gosto de romantizar o rolê, né? O brasileiro teve, num tempo no passado, talvez 15 anos atrás, uma ascensão financeira e o poder aquisitivo dele aumentou. Quando ele começou, ele não estava tão preocupado em pagar o aluguel e conseguiu se permitir a novas experiências, ele se abriu. Então foi quando a gastronomia, vieram os chefes, celebridades, e começou a se abrir para vinhos. Aí veio o movimento das cervejas artesanais. Então o café veio na onda. Então, na verdade, Desculpa te interromper, mas também é um momento que a gente começou a encontrar no supermercado diferentes tipos de azeites, chocolates especiais, arrozes de várias partes do mundo. Esse tipo é uma gourmetização sem a conotação negativa da palavra, né? É uma procura por qualidade, aí a preocupação com saúde aumentou. Porque assim, a relação com o alimento, o café é um alimento. O alimento, ele é muito sério, a refeição para mim é muito séria, porque ele é mais íntimo que o próprio sexo.
porque o alimento em algum momento vai se transformar parte de você, do seu corpo. Então, a partir do momento que o brasileiro tira a cabeça da água em termos financeiros e começa a se abrir para o novo, vou investir um pouquinho mais neste café ou nesta cerveja, tudo muda, e o mercado também. Então, eu não gosto de demonizar a indústria, como algumas pessoas fazem. A indústria está respondendo o consumidor. Então, minha briga atual é, sei lá, muitos restaurantes, eu frequento restaurantes estrelados, o ticket médio super alto e vende um café ruim. Enquanto você como consumidor, não devolver aquele expresso horrível, amargo, que exige sim açúcar, ele vai continuar te servindo isso. A partir do momento que as vendas dele caem, ou que você começa a verbalizar que o café não tá bom e que você vai parar de ir tão constantemente, ele vai começar a repensar. E eu já vi isso acontecendo em restaurantes. Consegue citar um exemplo, assim, de um restaurante que mudou o serviço de café por causa de uma demanda? Não sei se eles mudaram por conta de demanda, porque eu não acompanho a operação, mas eu posso citar alguns chefes que estão com um cuidado especial. Então, por exemplo, a Casa do Porco, do Jefinho Rueda e da Jaina Rueda, na verdade é um grupo, eles têm alguns restaurantes e eles contrataram a Rebeca Nogueira, que ela é especialista em café, para, primeiro, analisar a operação interna dos restaurantes para ver como podemos viabilizar isso. Segundo, ao entender, adaptar o serviço para aquela demanda. Volume de clientes, quanto que gira. Será que faz sentido eu levar um café coado na mesa do cliente? Será que eu tenho tempo para isso? Então, isso são dois mundos. O pessoal do café, que tem um trabalho excelente, com cafés maravilhosos, não estão se comunicando propriamente com os profissionais da gastronomia. Então, são dois universos, que um dependem do outro. Porque não adianta nada o chefe ter esse discurso de respeito ao ingrediente sem realmente pensar no serviço do café, que é o que finaliza. Às vezes, um café muito ruim pode dar uma azia no seu cliente e o cliente achar que foi a comida que você fez, que você preparou com tanto carinho e estudo, né, e técnica. Então, o que tem acontecido isso é um exemplo. Então, a Beca está cuidando do treinamento dos funcionários para servir este café e repensando meios para adaptar e trazer novidades com o café e dar o protagonismo que o café merece, assim como o vinho, como a cerveja, enfim. Aqui no Brasil que eu acompanho... Tratar bem o café, né? Hã? Tratar bem o café. Né? Exatamente. E, na verdade, é um respeito com o teu cliente. Porque esse discurso lindo, maravilhoso de respeito ao ingrediente e tal, só se justifica se tiver cliente no salão. Que é o cliente que paga a conta. Então, se realmente esse trabalho está sendo feito, eu sei também que a Bel Coelho tem um trabalho muito próximo com o Felipe Croce, da Isso é Café. Eu sei que o pessoal do Martins Café atende uma gama grande de restaurantes. E lá fora, vocês que adoram, vocês ouvintes da Gaia viajam, então vocês prestam sim atenção em restaurantes. Tem um restaurante em Copenhague, o Noma, do René Redzepi. Essa história é maravilhosa que eu adoro contar. E tem também, eu posso te mandar o link dessa palestra. Manda, eu coloco Porque ele estava dando uma palestra num evento de café. É muito raro ver chefes indo para eventos de café e pessoas do café indo para eventos de gastronomia. É que nem você falou, são dois universos muito separadinhos. É muito eles vão triste. Ter que juntar. Mas fala da palestra dele. Essa palestra, ele conta que ele estava num brainstorming, ele se transformou o melhor do mundo. 50 Best, é o primeiro, ganhando todos os prêmios. E quando você está no topo, é uma responsabilidade muito grande de ter que ditar tendências. Então ele estava fazendo um brainstorming com o staff dele, com todos, cozinheiros, garçons, e aí tinha um dos auxiliares que falou assim, nesse brainstorming o objetivo era o que a gente pode melhorar, mesmo sendo top. E aí um assistente, alguém, café pequeno no meio da equipe, falou, nosso serviço de café é uma droga. Ele ficou muito bravo, mas ele falou, tem razão. E aí ele contratou o Tim Wendell, que é super conhecido mundialmente, fica em Oslo. E aí o Tim foi lá, primeiro, humildemente, reconhecer o bastidor de um restaurante, porque o pessoal do café não conhece. E aí, nisso ele falou, olha, entendi, só que a sua água não é boa. Ele falou, como assim minha água não é boa?
Falou, não é boa por isso, isso e isso. Vamos fazer testes, não tem problema algum. Eu mostro pra você. Porque o café é 98% água. E aí foi convencido, depois de uns testes às cegas, inclusive com o mesmo café, águas diferentes, que realmente não dava água do restaurante. E aí ele entrou em colapso, porque se aquela água não era boa pro café, não era boa para caldo, não era boa para sopa, não era boa para nada. Então ele teve que refazer todo o sistema de filtragem do restaurante. E isso ele falou, graças ao café. Tudo por causa de um simples cafezinho que as pessoas pedem no final da refeição. Olha como o café é importante. Cara, eu tenho certeza que a minha água em casa não é boa para o café. O que eu vou fazer agora? Calma, o básico que você pode fazer é filtrá-la. Isso eu já faço. Então, eu uso água filtrada. Tudo bem. Eu uso filtro de barro, inclusive. Que diz que é o melhor. O melhor sistema de filtragem que tem, né? O nosso filtrinho de barro. Como é que chama a marca mesmo? Não lembro. São José? E olha que eu sou do interior, hein? Era pra eu saber. E você estava falando... você falou bastante o nome de mulheres trabalhando com café aqui no Brasil. Você falou da pesquisadora, você falou chefes. Existe um protagonismo feminino dentro do mundo do café aqui no Brasil? Ou falar nesse termo é meio um exagero? Nossa, na verdade não é nem exagero, não existe. Tá errado. Não existe, infelizmente. Tá. E aí eu sou muito envolvida com essa questão. O meio rural é muito agressivo contra as mulheres. E o que acontece? Eu vou acompanhando e tentando... Eu sou jornalista, então eu pego o meu microfone para dar voz a essas mulheres. Então, ou quando eu vou fazer as reportagens para as revistas internacionais, eu sempre penso em incluir uma mulher dentro do meu leque de fontes para aquela matéria. Isso é um exercício difícil, porque apesar das mulheres estarem ali trabalhando arduamente, intensamente, elas não aparecem. Então, e se você não cutuca, elas não aparecem. Trabalhando ali intensamente, mas você está falando do meio rural, trabalhando Tô falando de tudo. Em toda a cadeia. Todas as mulheres, todas. Eu conheço exportadoras maravilhosas, eu conheço cientistas que criaram, que descobriram novas varietais da natureza. Tô falando de donas de cafeteria, baristas, mestres de torra, enfim, jornalistas. Tem poucas jornalistas, mas as mais competentes que eu conheço são mulheres. Desculpem aí os homens, nada contra, mas talvez por ser ali um dia a dia de ter que se provar muitas coisas, isso acontece. Historicamente, inclusive eu gravei um podcast lá no Cófia com Ana Luísa Martins, ela é historiadora e autora do único livro que fala a história do café no Brasil. Vou colocar o link aí na descrição para vocês também desse episódio específico, tá? E aí o livro também super recomendo, é livro de cabeceira. E ela conta muito essa coisa da mulher. A mulher, ela sempre esteve presente na produção, na comercialização, só que ela nunca apareceu. No passado, o historiador precisa de contratos, recibos, bilhetes, cadernos de controle com o nome de mulheres para conseguir registrar isso. Mas o que acontecia de verdade tudo era nome do marido ou do filho mais velho. E o trabalho que elas faziam era informal. Então aquele extra, digamos, ela colheu 20 sacas extra no dia, ia no nome do marido ou do filho. Como se aquela pessoa tivesse... Claro, ela fica apagada. E aí, então, assim, eu sou do interior do estado de São Paulo, eu nasci em Marília e fui criada em Paulínia, e toda a minha família, paterna e materna, trabalhava em roças de café. E eu lembro das histórias que a minha avó contava. Eram 6 crianças, inclusive as crianças trabalhavam, e era tudo no nome do meu avô. Então, isso é um problema histórico que os historiadores realmente... Eles estão procurando documentos e registram o que eles veem. Não é nem uma questão de sexismo. Mas a partir do momento que eu comecei a falar sobre isso, inclusive historiadores do Museu do Café em Santos, que eu super recomendo a visita, começaram a olhar para o feminino de outra forma e tentar registros, seja orais, e está acontecendo uma coisa muito bacana. E aí, vamos pensar historicamente nas escravas. Também as mulheres escravas trabalhavam muito. As baronesas. Que imagem que você tem sobre as baronesas do café?
A esposa de Barão do Café. Cocota, fazia nada. Cuidava da criadagem, né? Isso. Então, historicamente é errado. Tá. Não. Esses homens, esses barões do café poderosíssimos, tinham sempre aqui na Paulista uma mansão, tinha fazenda no interior e sempre se hospedavam em Santos. Então, em época de vender o café, eles se ausentavam por meses, às vezes, da própria fazenda. E essa baronesa, ela tinha que, sim, cuidar da criadagem, tinha que ver toda a administração, o fluxo de trabalho da fazenda, os filhos, educação, enfim. Era uma mulher que trabalhava muito mesmo, muito. Pois é, mas isso... Desculpa, baronesas do café, pela minha ideia tão superficial. Não mas é porque eu tava pensando em quê? Tava pensando na imagem mesmo. O que quadros, enfim, registros visuais mostram? A mulher ali com a prole, né? Não mostra a mulher no ambiente de trabalho, como você estava falando agora há pouco. Isso é apagado. E aí, na verdade, isso está registrado oficialmente. Eu não vou lembrar do nome exato, mas essas famílias muito ricas contratavam professoras da Europa para educar os filhos dentro da fazenda. E aí tinha uma dessas professoras que foi registrando o diário. E é nesse diário que tem registrado a rotina de uma família em específico, falando que a baronesa trabalhava muito. E aí os poucos registros, normalmente os pintores, homens, e os viajantes temporários, homens. Sim. Então era outro jeito de olhar. Claro. Então, na verdade, quando às vezes ela estava lá, quietinha, costurando coisas, porque a criadagem estava dando... Se a prioridade era o café, eles iam pro campo cuidar, ela tinha que cuidar de outras coisas da casa. Então, ela cuidava disso, sim. Só que é uma mulher, uma professora, que faz esse registro, batendo com esse outro registro de homens. Enxergou isso e registrou isso. Tá. Como mulher, né? Outro ângulo. Sim. E aí, atualmente, hoje existe, sim... existem algumas associações. Então, por exemplo, a IWCA, International Women Coffee Alliance, surgiu, resumindo, porque a história é longa, 2 donas de cafeteria começaram a viajar para comprar café. Elas chegavam na fazenda na América Central e via o homem maltratando esposa e filhos, mandando se esconder na casa. Isso foi incomodando elas, até elas chegarem num momento que falou assim, é o seguinte... Eu só vendo café pra tua esposa. Isso aconteceu. Não, minha esposa não entende. Então a resposta então é melhor você ensiná-la, porque eu vou voltar para comprar dela. E começou a dar o dinheiro na mão da mulher. Ao longo dos anos, notou-se que estruturalmente a casa foi melhorando, as crianças foram ficando mais vestidas. Então mudou o sistema. E aí a IWCA tem outros capítulos em outros países e tem inclusive aqui no Brasil. É isso que eu ia perguntar. Tem alguma coisa similar por aqui? Tem. Mas, assim, eles respondem a essa unidade internacional, né, que é a IWCA Global. Só que o Brasil, como é muito grande, os interesses e necessidades da mulher de Minas são completamente diferentes das mulheres do Espírito Santo. Então, elas chamam de capítulos. Cada país é um capítulo e o Brasil é o único que tem subcapítulos. Tá. É muita mulher, é muita coisa diferente, é muita realidade diferente. É uma produção muito, muito, muito grande, porque o Brasil produz mais do que o dobro do segundo lugar de produção, não é? Que o segundo lugar é aqui em Colômbia? Em volume? Nossa, não lembro de cabeça. A última vez que eu chequei, que eu acho que foi 2016, 2017, que eu estava na época fazendo uma reportagem na Colômbia. E o Brasil produzia mais do que o dobro do que o segundo lugar. Não, com certeza. Na verdade, o estado de Minas Gerais produz 60% da produção brasileira de café. E os outros estados são São Paulo, Espírito Santo, Paraná? Em volume, nós temos mais de 14 origens diferentes dentro do Brasil. Mas por estado, às vezes o mesmo estado, por ser grande, tem o que a gente chama de terroirs diferentes que estão sendo mapeados agora. Mas Minas Gerais, se Minas Gerais fosse um país, ele seria o maior produtor de café do mundo. Porque 60% desses 61 milhões do ano passado saiu do estado de Minas. País Minas Gerais. Respeito! Respeito demais. Aliás, melhor país. Gosto demais de Minas. E escuta, quais são os empecilhos para se fazer um turismo de café no Brasil, como existe um turismo de vinho ou um turismo de whisky em outros lugares?
Ótima pergunta. É ainda um campo pouco explorado. Porque, assim, principalmente no assunto campo. tem, cafés tem um tipo de turismo para ser explorado aí, né? Tem. E, na verdade, não só rural, mas urbano também. Por exemplo, o centro ali de São Paulo, ali atrás da Bovespa, por exemplo, a primeira bolsa de valores do café foi numa rua atrás da Bovespa Hoje. E depois migrou para Santos. Então, todo aquele centro, inclusive o Banco do Brasil ali do lado do Largo do Café, se você olhar estruturalmente nas decorações, tem raminhos de tabaco e raminhos de café. Então, esse tipo de turismo urbano é necessário. No caso de São Paulo, a história de São Paulo está intimamente ligada ao café, né? Não tem como. Isso é muito visível ali na região do Triângulo do Centro. E, na verdade, a cidade de São Paulo era o meio do caminho do fazendeiro. Então, ele parava para descansar. Antes da Bolsa do Café de Santos, era aqui mesmo. E a Estação da Luz e todo o sistema ferroviário para o interior de São Paulo e Minas Gerais foi bancado pelos Barões do Café. E o primeiro banco nasceu, que é o Banco do Brasil, nasceu para administrar as fortunas do café também. Então, toda a parte ferroviária de subir e descer a Serra de Santos, que foi uma tecnologia de ponta na época super cara, que veio de Londres, da Inglaterra, tudo, não foi nada do país, foram os empresários do café que bancaram tudo aquilo. E se você for na Estação da Luz hoje, você consegue ver os resquícios dos raminhos de café nos arabescos de ferro. Olha, não sabia disso. Era um ponto eu consigo de lembrar dos arabescos ali. Eu frequentei demais a Estação da Luz. Eu sou do ABC, então eu passava muito ali. E tem aquela vibe inglesa toda. Mas voltando, os desafios que a gente encontra para poder pensar num turismo relacionado ao café aqui, qual que seriam? Falando de qualquer dificuldade mesmo. Você está falando do ambiente urbano, do ambiente rural? Não, acho que mais no ambiente rural, mas talvez de convencer as pessoas de que esse tipo de turismo é interessante. Na verdade, não, esse público tá aí, tá cedendo. Esse público tá aí, está sedento por experiências de turismo de café, mas existem poucas empresas que fornecem isso de uma forma profissional e segura. Lembrando que quando você vai se enfiar no mato, né, você tem que ter certeza e confiar da onde você está indo, por que você está indo, com quem. Então, o que existe é um grande potencial. E tem poucas pessoas se oferecendo. Então, por exemplo, por volta ali de Carmo de Minas, São Lourenço, existe uma empresa chamada Rota do Café. E ali eles fazem não só a experiência da fazenda, mostrar os processos de produção, degustação, você consegue visitar, se você quiser, uma exportadora para entender qual que é o sistema, né, da exportação do café, como são feitas as eleições sensoriais desse café. Você, inclusive, consegue fazer um passeio de balão por cima dos cafezais com o dia amanhecendo. Eu quero fazer isso! Eu quero fazer isso. Com o dia amanhecendo, tomando café no balão? Dentro do balão eu não sei, mas tem um café da manhã que tá no pacote, acho que quando desce. Demais, tá vendo, cara? Minas Gerais, melhor país. Exatamente. E aí começam a surgir, então, no estado de São Paulo, tem ali na região de Pinhal, onde tem uma vinícola também. Então, eles conseguem mesclar o turismo do café e do vinho naquela região, que é muito interessante. Posso deixar todos os contatos aí para vocês. Vale muito a pena. Aqui. Só que assim, o Brasil é muito maior que o estado de São Paulo e Minas Gerais. Existe sim, então, por exemplo, lá para Piatã. Quem imaginava que a Bahia faria cafés excelentes? E principalmente a região de Você já foi pra Piatã? Não. Nossa, você precisa ir a Chapada Diamantina. Ah, na Chapada Diamantina. Nunca fui, mas assim, tá muito alto ali na minha lista. Precisa, e se for, eu já recomendo algumas experiências de café por lá. Yes. Porque existem muitas fazendas que são pequenininhas, focando qualidade e não quantidade. E o cenário natural lá é muito lindo. E
E a Bahia é maravilhosa, você sabe muito bem. Só que eu tô pedindo para você olhar não para as praias, mas olhar para a roça. Dentro. Exatamente, cultura local. Então eu cheguei lá no dia de São João, sem me programar. Ai, que delícia. E foi uma coisa, assim, muito emotiva da minha parte. Porque eu cheguei para visitar fazendas de café lá. Tava tudo no terreiro, secando, lindo, maravilhoso. E à noite teve forró, quadrilha. A gente fala muito do carnaval, mas galera, vamos lembrar que a melhor festa popular do Brasil é festa junina, hein? Eu super recomendo. O que a gente vive aqui na cidade de São Paulo é muito caricato. É uma coisa que a gente traz da escolinha, né? De ir pra escola com a roupa de caipira. Mas existe uma tradição de festa junina aí no interior que é riquíssima. A comida é um esculacho de bom. Não, e os rituais, assim. Então me convidaram para participar do ritual de acender a fogueira de São João. Falei, oi, o que é isso, né? E é um turismo que eu super recomendo. E se você realmente decidir, quem está nos ouvindo, ir para São João, evite as grandes. Claro que as grandes são muito bonitas, mas eu fui no interiorzinho, que chama Piatã. Então eu fui entrando na casa das pessoas, tomando quentão, comendo. Eles falam, São João passou por aqui? Ai, que demais. Aí a pessoa de dentro falou, passou, então a gente pode entrar. E é muito maravilhoso isso. É muito bom. E vem cá, mas eu tô puxando esse papo porque outro dia a gente estava conversando e você contou que você tá bolando um projeto de experiências de turismo de café, certo? Isso, principalmente para as mulheres, né? Porque eu me enfio no mato mesmo, eu preciso. Na verdade, eu até prefiro fazenda de café do que cafeterias, porque é lá que a história realmente, na forma bruta, está. Então, eu viajo muito, já passei por muitos perrengues de todos os tipos, desde passar fome até me sentir ameaçada fisicamente. E aí as pessoas, quando querem ter essa experiência, sempre me ligam. Ah, mas você indica quem? Tudo bem? Fulano? Então eu decidi sim. Na verdade, não é nem um roteiro. Eu não gosto da ideia do roteiro. Eu gosto de oferecer um turismo de experiência de café. E aí a parte de conteúdo e a parte de, né, fazer a linha narrativa entre os roteiros, entre os pontos de parada, não tenho problema nenhum. O problema é que eu sou jornalista. Eu não sou profissional do turismo. É uma coisa, organizar a viagem é outro rolê. É outro rolê. Não, tem questões de autorizações. Não é assim, sair fazendo. Não, então, não é botar uma galera numa van e ir dirigindo. Isso você faz com seus amigos, certo? Os clientes, não. Então eu tive a felicidade enorme de conhecer Manuela Andrade, por intermédio de um amigo de Piatã, quando eu estava lá no São João. Esse São João rendeu, viu? Ó, que lugar mágico. E aí a Manuela, hoje, ela tem uma empresa de turismo de luxo, chamada Qualitour, que é especializada em cruzeiros. E ela sentiu vontade de mudar um pouco o foco e o público. Porque, assim, na minha essência, eu quero viabilizar e democratizar esse tipo de experiência para todos os públicos, entendeu? E aí ela topou o desafio. Agora em março a gente pretende lançar oficialmente site com os pacotes. Mas resumindo, nós queremos atender 3 públicos. Os coffee lovers, que é aquela pessoa que gosta de café, mas não entende tecnicamente muito. Os coffee geeks, que são aqueles que fazem checklist de cafeterias, tem vários métodos de preparo. Você é uma coffee geek, não é? Talvez pareça no Instagram, mas eu tenho uma relação bastante simples com café. Eu só gosto muito de tomar, mas eu não fico pirando em diferentes métodos em casa. Eu sempre compro grãos, eu só tenho essa preocupação em comprar grãos decentes para eu ter na minha casa. Agora, se precisar passar uma semana ali tomando café instantâneo, eu passo. Ah, é? Já precisei. Essa semana eu não tô com grana, também. mas... Teve uma vez, falando um pouquinho de viagem, desculpa de interromper o que você estava falando, mas só para eu contar. Eu fiz uma viagem ano passado sozinha para Patagônia, começando pela Argentina e passando para o Chile e voltando. E eu fiquei na Patagônia, hospedada na casa de um senhor que me hospedou, super legal, me ajudou a fazer todo dia de manhã, ele passava café e a gente ficava vendo uns mapas, ele me ajudando a montar um roteiro para mim, um cara super legal. E ele, olha, no último dia ele veio com um presente, ele veio com um saquinho de pano
com um coadorzinho de pano, daquele de arame bem basiquinho, e um tanto de pó de café dentro de um pote plástico, assim. Falou, você tá indo pro Chile, né? E lá não tem café, eles só tomam chá e eles só tomam um café solúvel horroroso. Então aqui, leva com você. Que fofo, ele é meu melhor amigo. Levei, e eu fiquei tipo assim, nos lugares, no meio do mato, acampando, mas eu tinha meu café muito bom, porque basta você ferver água. Tinha meu café já moído, claro, mas muito bom para tomar. Então é isso, eu me viro com qualquer café se precisar, mas eu podendo, eu compro grãos decentes, inclusive compro grãos da Agi, da Pura Cafeína, que colocou a gente em contato. Eu dou essa dica para todo mundo, você que está em São Paulo, @Pura Cafeína, com 2 Fs no Instagram, vou colocar aqui na legenda do programa também. A Agi, ela seleciona e oferece grãos, moídos ou não, daqui do Brasil, de pequenos produtores. Ela manda um e-mail toda segunda-feira falando quais são os grãos que ela tem, que gosto tem, quanto custa, quem fez, quem são os fazendeiros e fazendeiras responsáveis, e você encomenda, paga, ela entrega na sua casa. Não é um clube de assinatura, você compra se você quiser. Mas, assim, os cafés são uma delícia, e para quem quer saber mais sobre café, da onde o café vem, conhecer um pouco da cultura que tem por trás do café, acho um excelente caminho. E a Gi não me dá café para falar essas coisas, tá? Eu só tô falando porque eu realmente acredito no projeto. Além disso, ela oferece aulas voltadas para o público final, para o consumidor, né? Nunca fiz, porque nunca dá a data. Morro de vontade de fazer. É maravilhoso, porque ela democratiza, ela pega essa coisa complicada de termos e traduz e te ajuda a fazer em casa. Por exemplo, tem a aula do Domine Seu Quadro, que vai pegar utensílios que você tem na sua casa mesmo para tirar o melhor daquele café que você está comprando dela. É muito maravilhosa. Um beijo pra Gi, ela é uma Gi, super... parabéns, a gente ama. Amo mesmo, ela é uma super parceira nessa coisa da mulher também. Porque se a mulher, voltando à mulher rapidinho, a gente, foco zero, né? Não, tudo bem, podcast é isso aí, tá tudo certo. Mas só pra finalizar, a Gi é uma parceira de trabalho, eu adoro fazer as coisas com ela. E ela é uma parceira num sentido, se eu falo muito da mulher, ela me ajuda a falar sobre a mulher negra do café. Se a mulher já está meio que invisível, a negra não é nem citada, sendo que ela é maioria, principalmente no campo. São mãos negras que colhem e mãos brancas que comercializam. Então, dá um orgulho de vê-la assim, dona do seu próprio negócio e falando, né? Não de uma forma agressiva, mas assim, para a gente começar a pensar. Então, tem umas perguntas que ela faz, que ela fez algumas palestras já comigo, quantos baristas negros você viu atrás do balcão? Quantas mulheres negras você vê dona de cafeteria, dona de uma torrefação, dona de uma fazenda? Então, quando você começa, agora eu entro num negócio do café, eu já começo a contabilizar, sabe? E comecei também a tentar contabilizar comunidade LGBT, porque é muito grande, só que eles não se sentem seguros nesse meio ainda, para falar sobre o assunto. E ainda bem que a Gi se posiciona muito bem e fala assim de raça, de uma forma para despertar o nosso raciocínio, a nossa consciência, a nossa reflexão. Café enquanto ferramenta de transformação, né? É muito maravilhoso o que ela faz. E esse garimpo que ela faz de cafés... Perdão. Esse garimpo que ela faz, ela sempre procura um café que não seja tão caro, para que o consumidor consiga bancar isso, e não significa que ele seja ruim, entendeu? Não, de jeito nenhum, é super selecionado. Eu compro normalmente o café mais barato da lista. Mas eu compro sempre os 2, 3 pacotinhos, porque eu consumo bastante. E já que a gente está falando de coisas de café, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando eu estava fazendo essa viagem para a Colômbia, que eu te falei, eu fui num lugar chamado Laboratório del Café. É o equivalente do Coffee Lab, lá de Medellín. Enfim, conversando sobre a produção de café na Colômbia, os tipos de café, foi super legal. E conversando com um cara, eu estava contando que eu tinha passado por uma experiência há pouco tempo de diminuir a quantidade de café que eu tomava por dia, porque na falta do café eu sinto muita dor de cabeça, muita sonolência. E ele falou, tipo, não, isso não acontece. Café não vicia, isso é uma impressão sua. Eu falei, não, mano.
Não é. Eu tenho dor de cabeça. É bem também. mais do que uma impressão, é uma coisa bem física que eu realmente sinto. Mas você confirma, então, esse vício do café que a gente sente, ele existe, ele não é uma do sensação. café, é da cafeína. Da cafeína. É da cafeína. A cafeína está presente em diversas bebidas, como chá refrigerante, preto, os energéticos. Chá verde. Os energéticos é uma paulada de cafeína, alguns chocolates. Então, na verdade, essa dor de cabeça é a falta da cafeína. Não gosto. E o café tem cafeína. Então, por isso que a gente, às vezes, associa ao café, mas são outros elementos. E eu já curei essa dor de cabeça por falta de café com chocolate. Com chocolate. Isso, ajuda. Ou com alguns chás. O que eu fiz foi... É que na época eu tava tomando tipo 6, 7, 8 cafés por dia. E eu precisava dar uma diminuída. E agora eu limitei para 2. Coados ou expressos? Normalmente eu tomo uma xicrona de coado de manhã em casa, que é o melhor momento do meu dia. Eu acordo meio, tô com preguiça. Daí eu lembro, eu vou tomar café. Eu sou assim também. Aí eu sinto vontade de levantar. Putz, eu comprei aquele grão, não sei o quê. Aí eu sinto vontade de levantar. E à tarde eu tomo mais um. Daí pode ser um expresso. Curiosidade, qual dos 2 métodos você acha que tem mais cafeína? Eu diria o expresso, porque a gente tem essa percepção, né? Ele parece mais forte, mas eu sei que é o coado. A cafeína é hidrossolúvel, então quanto mais tempo em contato com água, mais cafeína vai sair no produto final. Viu, gente? Tem uma explicação. Tem. E a forma como você moe também vai interferir nisso, né? Porque se ele tiver moído muito fininho, a água vai demorar mais para passar. Isso, exatamente. E aí parece que é mais forte, mas na verdade, lembre-se que uma caipirinha forte é aquela que tem muita cachaça para pouca fruta. Então, um café forte é muito pó para pouca água. Então, mas se o café naturalmente é doce, ele não vai ficar amargo. Então, amargor não é parâmetro de intensidade. Então, café forte não é amargo. Café forte é aquele que tem mais pó para pouca água. Ponto. Mas só finalizando, do Coffee Trips. Coffee Trips, você falou do Coffee Lover. A gente estava no Coffee Geek, daí a gente pegou essa tangente aqui. Voltando. Tem também, então, serviços personalizados para profissionais do café. Então, às vezes, como eu escrevo internacionalmente, o pessoal tem meu e-mail. Então, um grupo de torrefadores da Austrália baixaram aqui em São Paulo. Teriam 2 dias na cidade antes de ir para as fazendas. E eles falaram, eu preciso desesperadamente falar com 1 ou 2 mestres de torra aqui em São Paulo para eu entender que raio é esse, porque eu estou com dificuldades para torrar o café brasileiro. Então eu ofereci este tour, que é bem focado no assunto que ele precisava, e foi lindo, maravilhoso, e é isso. Dentro desses 3 perfis, terão, para cada estado, a gente vai começar com 2 ou 3 estados, uma experiência urbana de 1 dia, uma experiência urbana de 2 dias e uma experiência rural de no mínimo 4 dias. E aí, olha, não é um bate-volta ali no campo, vamos ali cansa muito. Tá. E aí o que acontece? Que a gente estava comparando com o turismo do vinho, do whisky, do scotch. Existem hotéis especializados nesse tipo de serviço, em receber amantes de vinho, amantes de scotch. Só que no Brasil nós não temos essa infra ainda. Considerando isso, você pode olhar para o lado negativo, tipo, que pena, não vou ter luxo. Na verdade, não é nem luxo, é algumas condições. Não vai ser um quarto de hotel. Não é luxo, é serviço, né? Um serviço completo, isso, de turismo. Mas de outro lado, você vai receber uma experiência autêntica. E aí, com isso, a gente, não sei se vai dar certo ainda, espero que sim, mas com isso a gente vai dar outra renda para o produtor, principalmente nas entre-safras. Então isso é uma outra coisa que os produtores já estão ansiosos para receber, e aí aberta ao público brasileiro e internacional também. Lembrando que a colheita começa em junho e vai até setembro normalmente. E aí, normalmente, os compradores internacionais é o tempo que eles vêm para cá. Entendi. E falando ainda dentro de viagem, para quais lugares o café te levou? Nossa. Muitos.
Muitos, principalmente em lugares do Brasil que eu nunca imaginava. Então, falando de Brasil, já fui Sabia que tem café especial em Brasília? Não, em Brasília? Em Brasília. Mas ali na região do Cerrado? Produção de café maravilhoso. A gente pensa, é só deserto, é só seco. Lá não. Eles estão revertendo. Mas o Cerrado é riquíssimo. Eu estou apaixonada, principalmente tem um grupo ali de famílias focando em café de agrofloresta. Tá. E a cidade de Brasília está num cenário efervescente de cafeterias e torrefações. É a coisa mais linda de se ver. Super recomendo Brasília. Curitiba também. Atualmente os campeões brasileiros de barista... Atualmente os campeões brasileiros de barismo estão nessa cidade. Não sei porquê. É um povo que está treinando bastante. São Paulo, estado de São Paulo, interior... E que mais? Minas Gerais, claro. Já fui para Bahia, Piatã, Cerrado Mineiro. Tradicionalmente no Cerrado Mineiro não existia nada, né? A cafeicultura lá deve ter 41 anos e foi a primeira região a oficialmente ter a denominação de origem registrada e já está começando a vender, inclusive no Whole Foods, com o selinho de origem lá. Ou seja, as outras regiões como Minas, super tradicionais, volume, ficou meio que para trás. Outras regiões, tipo sul de Minas, vão ficar morrendo de ciúme se vocês ouvirem isso. Mas é fato, galera. A denominação de origem é super importante, assim como o champanhe. Para quem está ouvindo a gente e não sabe o que é uma denominação de origem, qual que é uma forma fácil para você explicar? Você já ouviu falar em prosciutto? Sim. Parmesão, champanhe? Então, é uma mistura de elementos do terroir, então, elementos da natureza de uma região específica, aliado com o saber fazer daquelas pessoas que moram lá. Então, é meio uma mistura entre um pedacinho de paraíso da natureza, que é o terroir, aplicado com a cultura de produção. Então, um espumante produzido no Brasil nunca poderá ter o nome de champanhe. Champanhe, a palavra champanhe ganhou, em termos da bebida, né? Ganhou fama no mundo inteiro. E o que acontecia é alguém, sei lá, na Itália começou a produzir isso, as mesmas características, vinho e branco espumante. E falar que era champanhe. Então, isso, na verdade, ele pegou, surfou na onda da fama da região de Champagne para vender. E aí, então, às vezes, a pessoa aqui no Brasil lia champanhe, achava que era daquela região. Então, os produtores se organizaram para delimitar não só aspectos naturais do terroir, como culturais, o savoir-faire, para proteger o termo champanhe. Mesma coisa para o prosciutto, mesma coisa para cava. Uhum. E aqui no Brasil nós temos diversos produtos que já são protegidos. Queijo então, por exemplo, da Serra da Canastra, por exemplo. Por exemplo, as panelas do Espírito Santo. De pedra? Isso, que faz a moqueca. Também são protegidas. Então, essa panela em específico, que virou um patrimônio cultural também, só pode ser produzido naquela região do Espírito Santo. Daquela forma. Daquela forma, isso. Aí tem um protocolo a ser seguido. E no café, mesmo sendo um produto quimicamente, cientificamente comprovado mais complexo que o vinho, nunca teve essa proteção. Porque, desculpa, o café produzido em Piatã, o sabor é totalmente diferente do Cerrado Mineiro. Não estou falando... Não é questão de melhor ou pior, né? Mas às vezes, assim, que nem ultimamente, no ano de 2018, os cafés de Piatã ganharam todos os concursos de qualidade, nacional e internacional. Tá no pico agora da fama. Se alguém no Espírito Santo falar, isso aqui é de Piatã, e não comprovar, ele vai ser processado. Tá. Então tem este problema. Eles estão se protegendo. É proteger o saber fazer daquela região, de forma que eles trabalharam tanto para tornar aquilo famoso, como que o outro vai lucrar com isso. Olhe para o seu, para as suas regiões, as suas características e registre. E quantas denominações de origem de café tem no Brasil? Oficial, uma. Que é? Cerrado Mineiro. Cerrado Mineiro, tá. E aí as outras, porque é um processo longo,
É um processo que tem muita fiscalização. Não é só questão de chegar lá e emitir um documento. Tem que ser longo mesmo, imagino. Né? Para padronizar, inclusive, informar as pessoas daquela região que aquilo está acontecendo. E existem, eu acho que 3 em andamento, só que nós temos mais de 14. Que é o que você falou no começo. Exatamente. Essas que estão em andamento é onde, você sabe? De cabeça, acho que sul de Minas, Espírito Santo. Só no Espírito Santo tem Caparaó, Montanhas Capixabas e o Conilon Especial. Tá. Aí, eu não sei se os ouvintes sabem a diferença entre arábica e Conilon e robusta. Pode falar, porque eu não sei o quanto os ouvintes sabem mesmo. Basicamente... Aliás, você que de repente não pira em café e tá ouvindo até agora, obrigada. Exatamente. Valeu. Já dá uma passadinha no coffee também. Exatamente, segue os links aí. O café arábica é o mais conhecido hoje. Muita gente usa a palavra arábica como se fosse qualidade. Não necessariamente é assim. Se não existe um processamento bacana, se não existe uma torra bacana, um arábica não é especial ou bom sensorialmente. E o robusto e conilon sempre foi o patinho feio do rolê. No sentido de... a fama é de não ser tão bom sensorialmente. Na verdade, o que tem acontecido antes é alguns produtores, principalmente do Espírito Santo, estão aplicando técnicas de processamento durante a colheita e pós-colheita que o pessoal do arábica estava fazendo para o robusto e para o conilon, e deu um salto de qualidade enorme. Então, na verdade, não era a fruta que era ruim, mas sim o manejo durante a colheita. Processo, exatamente. Tá. Tinha um bichinho lá ruim chamado mão humana, sabe? Que tava... Sei, que às vezes atrapalha as coisas. Agora, e fora do Brasil? Tipo, você trouxe... vocês não podem ver, claro, porque a gente tá no podcast, mas eu vou postar no Instagram. Ela trouxe um pacotinho de um café etíope pra mim. O café da Etiópia, com uma embalagem toda em francês. A Etiópia é o berço do café, né? Exatamente. Lá, café nasce na floresta, naturalmente, e por ser de lá, a planta está em seu total potencial. Então, os cafés de lá são um sonho, assim, de verdade, não tem nem como comparar. Mas em que sentido? Eles têm muito gosto de café? Aquele gosto que a gente gosta? Nossa, defina o que é gosto de café. Então, não sei. Para mim, café pode ser muitas coisas. Pode ter gosto de frutas amarelas, pode ser morango, pode ser... ter mel, pode ter 1000 coisas. Muitas coisas. E entender que o café bom tem essa pluralidade, essa diversidade sensorial. Para muitas pessoas o quê? Como assim, né? Café tem gosto de café, nesse café é tradição. Não, exatamente. Café pode ser super ácido, pode ter um corpo muito pesado. Então, para quem ainda não está acostumado a provar cafés diferentes, fica aqui a dica para começar a prestar atenção. O pessoal fala, eu não sou especialista. Calma lá, o paladar humano é uma das ferramentas mais sutis para provar sabores. O que vocês não têm é referência. Então, pega um café de supermercado tradicional extra forte e pega um especial mínimo aí de 80 pontos. Bota na xícara, moído, olha a cor, aí cheira e vê o que o seu corpo vai escolher beber. Então, esse é o primeiro passo. Então... e prepara os dois, usando absolutamente o mesmo método. Faz a mesma o cafezinho água coado, igual, o mesmo filtro, a mesma água, o mesmo tudo. E você vai ver que o gosto é diferente. O gosto, o cheiro, a cor, tudo. E aí é uma experiência, é um mundo que você vai começar aos pouquinhos e você vai ver que você não consegue mais voltar. Cavalo não consegue descer a escada, só subir. Então, fica aqui o convite para você começar a fazer esses testes. Independente de ser especialista ou não, porque o teu paladar é excelente para identificar esse tipo de coisa. E assim, quando eu falo de turismo de experiência do café, é ter esse tipo de abordagem inclusiva para pensar o café de forma diferente em pontos, em fazendas. Aí eu fico com um convite aqui que vai com certeza fazer parte, já tô dando spoiler, né, do meu roteiro na cidade de São Paulo. O Instituto Biológico, que fica a 10 minutos da Paulista, é o maior cafezal urbano do mundo
E ninguém sabe disso. Meu, você me contou isso aquele dia que a gente tava falando no telefone. Não dá um bode? Tá na minha agenda, tipo, coisas pra fazer em fevereiro. Conhecer o cafezal do Instituto Biológico, eu não fazia a mínima ideia. Então, é uma coisa que eu quero apresentar pro mundo. E por que não a gente tomar um café no meio do cafezal a 10 minutos da Paulista? Fantástico. É uma experiência que vai marcar e vai convidar a pessoa a pensar o café de forma diferente. Então, no Coffee at Trips, antes de qualquer coisa, de ser guia, é oferecer conteúdo por meio de uma experiência. Porque aí grava. Se não grava na mente, grava no coração. E aí você não consegue, mas aí você quer outras coisas. Você mencionou Colômbia. Fui para a Colômbia várias vezes. Fui para a Colômbia várias vezes para cobrir alguns eventos. E a Colômbia tem uma coisa mágica. Então, quando eu começo a falar de Colômbia em qualquer entrevista, a pessoa fala, café colombiano é melhor? Gente, tem café colombiano ruim e tem café colombiano maravilhoso. Assim como no Brasil. O que acontece é, a Colômbia, anos atrás, há mais ou menos 42 anos, decidiu contratar uma agência de publicidade em Nova York para começar a vender cafés de qualidade, agregar valor. E o Brasil, há 132 anos, está investindo em tecnologia, em inovação do campo, e é por isso que ele só está batendo recordes de safras, porque investiu em tecnologia. Então, eu gosto de brincar que, numa escola, se fosse uma sala de aula, o Brasil é aquele nerd que senta na primeira fileira, que ninguém quer saber chamar para festa, mas perto da prova todo mundo quer fazer amizade, entendeu? Ele é o cara de exatas, Basicamente isso aí, eu acho que o desafio daqui pra frente... E o colombiano é de humanas, é o artista do café. Tá? A marca Juan Valdez está em todos os lugares, em seriados, no cinema americano principalmente. Mas assim, eles têm uma realidade de escassez, eles têm ali as coisas das guerrilhas, da cocaína, que foi um problema de saúde. O país ficou em guerra civil até agora há pouco. A situação, não que a situação do Brasil esteja maneira, não é isso, mas são históricos recentes, né, muito diferentes. E a violência no campo lá era muito grande, assim. Mesmo produtores que não gostariam de entrar nesse mundo eram ameaçados e entravam no fluxo. E aí virou um problema de saúde pública nos Estados Unidos, que era o maior mercado consumidor de cocaína da Colômbia. Então, os Estados Unidos entrou com algumas intervenções, inclusive financiando esses produtores, protegendo eles, para eles começarem a produzir café. Tentar substituir a coca pelo café. Daí que então vem essa força, porque também houve aí esse incentivo financeiro para produzir mais café, cafés de mais qualidade e essa publicidade esmagadora, né? Rapaz, como a guerra às drogas nos Estados Unidos influencia o mercado de café. Olha lá, esse é um paralelo que eu nunca tinha feito, Bizarro. Uma coisa que eu nunca ia saber. E aí, as pessoas de bem, né, os produtores muito simples, sem educação, no sentido sem educação, sem escola, viu isso como uma oportunidade de vida. Então, o café para o colombiano é meio que salvação de vida. Então, eles têm uma outra relação com o café do que nós brasileiros. Nós brasileiros temos essa coisa do nostálgico, de roça. Todo mundo pode viajar 1h30 e entrar numa roça de café. Tem aqui do lado de São Paulo. E lá é meio sobrevivência mesmo. Então, virou uma coisa também na população muito mais forte do que aqui no Brasil. Tanto que, por exemplo, na região de Pereira, eu super indico para vocês, existe um parque de diversões no meio do cafezal. Onde é Pereira? Ai, fica perto... Não lembro de cabeça. Acho que Medellín. É, ali perto na Antioquia, né? Aquele pedaço, tá? Isso, exatamente. Que é da onde vem o Pablo Escobar e tudo mais. Antioquia é hoje um dos estados que mais produzem café de qualidade. Eu me apaixonei. Seria o equivalente da nossa Minas Gerais, né? Não sei em volume. Não, mas tipo em cultura, assim, é a Colômbia que é muito do campo, não é litoral, também não é floresta amazônica. É bom paralelo, não tinha pensado assim. Produz queijo, essas coisas. Tem um sotaque muito peculiar, porque os antioquenhos, eles têm... são os paisa, né? Eles têm um jeito de falar e se comportar que é diferente do resto da Colômbia. E foi maravilhoso este estado em específico quando eu visitei. Quando eu visitei, tinha lá um governador que ele era professor.
Então ele acreditava que a revolução a gente fazia por meio da educação. Só que assim, a educação você tem que pegar algo importante para a massa, para mobilizá-los. E aí ele fez parceria com 3 universidades da Colômbia para mapear ali na região, no estado, o que era o denominador comum entre eles. E depois desse mapeamento foi simples, 98% trabalhavam com café. Então todas as ações educativas pensadas pelo estado da Antioquia envolvia café. Então tinha ali os centros de educação, existiam centros de educação e eu visitei, era a coisa mais bonita, que tinha os laboratórios, por exemplo, de informática, onde para as crianças mesmo, entrevistei crianças de 8 anos lá, para estudar informática, como mexer na internet. O tema é como é que eu vou vender o café do meu pai na internet. Aí ele se interessava em entender sobre o computador. Não é bizarro isso? Infelizmente, quando ele saiu do poder, acabou todos esses projetos. Sim, isso a gente sabe como é. Mas tem um legado bonito. O parque de diversões existe até hoje. É super seguro. Vocês podem ir na paz. E eu fiquei em hotel, o tema era café. Então, por exemplo, nas áreas de fumantes, sempre tinha tipo, sabe aquelas torrinhas altas que são um lixo? E na parte de cima eram grãos de café torrado, que você jogava o lixo lá. Os quartos eram todos tematizados com café. Muito bonito. Ai, que delícia. E onde mais? A gente falou rapidamente de Etiópia, Colômbia. Onde mais? Meio rural? Tanto faz. Algum lugar que você foi que por causa do café que te impactou. Você já foi para Costa Rica? Não, ainda não. Fui pro México. Tá. México, Colômbia. Etiópia. Meu sonho não deu pra ir ainda. Quando eu ia, estourou umas guerras civis bem na região que eu ia visitar. Não é uma região que tá fácil. O Iêmen, tenho vontade de ir também. Quênia, Burundi. É muito sonho mesmo. Existe ali um movimento das mulheres de empoderamento financeiro que é muito bonito de se ver. Eu tenho acompanhado de longe. Provavelmente esse ano eu consiga. Tá. Vamos ver. Amém. Mas daí eu você consigo. Me traz café também. Não, a gente vai junto. Café no Iêmen. Foda. Tem alguma coisa de música brasileira com temática café? É o que mais tem e a gente ignora. Muito. Desde moda de viola até bossa nova. Que fala de café? Fala uma. Tem várias do Luiz Gonzaga, tem várias do Tião Correio Pardinho. Bossa nova acho que tem do Gil. Mas eu posso mandar pra você. Pô, Tião Carreiro Pardinho era foda de tocar aqui no programa. Isso não rolou ainda. Era pra rebater a friar. Levantou uma almofadinha e falou pro dono: eu tenho uma fé quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem pôr os pés. Senhor que é o proprietário deve barrar a entrada de qualquer e principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café. Foi uma sarva de Parma, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem bilhões de pés de cafés, por este rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência. Perfeito. Gente, então vamos encerrar, porque é de noite, estamos cansadas. Muito obrigada, Kelly. Foi super legal. Obrigada mesmo. Vamos... Eu vou fazer uma segunda temporada, já andei falando aqui, mas vou falar de novo. Vou fazer uma próxima temporada do Mas Você Vai Sozinha, só com foco em São Paulo. Legal. Porque tem muito assunto São Paulo. Daí você pode voltar pra gente falar sobre café em São Paulo. Que é um rolê maravilhoso. E você vai ser minha cobaia. Vou na tour? No fim de fevereiro eu preciso fazer com uns amigos que vão jogar real pra mim. Olha, melhora isso. Pode me chamar, eu vou. É meu aniversário, aliás, fim de fevereiro, pode ser um presente. Obrigada, Raul. Obrigada, Kelly. Obrigada a você, ouvinte maravilhosa. Acompanha o Mais Você Vai Sozinha agora em março, mês das mulheres podcasters, tá? O podcast é delas. É uma campanha muito legal que você pode acompanhar na internet também. Eu vou deixar o link aqui embaixo.
Tá bem? E esse mês, só mulheres aqui no microfone. Até semana que vem. Obrigada. Quem quiser meu endereço, que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado.